Vamos ainda tocar no ataque russo à capital de Kiev. Há novos balanços, mais vítimas do que aquelas que falávamos aqui ontem, e também novas imagens e novas histórias associadas. Novas histórias, notícias, sim. Vamos aqui fazer uma mescla que eu parece-me que possa ser interessante para as pessoas, pelo menos não. Olha, vejam, usufruam daquilo que é Pecherska Lavra, dos lugares que eu considero, todos consideram, não é? Mais simbólico. Todo este legado cultural, religioso da Igreja Ortodoxa Oriental foi alvo de ataque desta gente do Kremlin. Eu recordo que, e eu vou aqui falar, vão vendo as imagens, queria só, mesmo das últimas horas, a Rússia voltou a atacar a Ucrânia com mais 2 mísseis balísticos. Repara que agora não são os cruzeiros, são os balísticos que os têm disponíveis. E depois vamos ver Pecherska Lavra, eu quero falar sobre isto, tenho aqui umas curiosidades. Em Kharkiv, 8 feridos, ferido em Dnipropetrovsk. Mataram centenas de animais em Kirovograd, uma coisa brutal. Em Kherson atacaram, nós já vamos, um passageiro de um mini autocarro, em Sumy, uma menina de 3 anos no hospital. Pecherska Lavra, portanto, e desculpem ter sido tão rápido a dar números, mas cada número disto significa uma morte, sofrimento, crianças, uma menina de 3 anos no hospital, uma crueldade. Portanto, questionem-se, o que guerra é esta? É loucura, é exterminar este povo. Exterminar fisicamente a sua cultura, a sua história, as suas memórias. Pecherska Lavra, eu quero falar sobre isto. Ontem já falei, eu recordo que foi fundado ainda antes da nacionalidade portuguesa, em 1051, pelo monge Santo António, e situa-se num lugar excepcional. Janete, eu sei que nunca lá foste, quando acabar a guerra eu convido-te, iremos lá fazer um programa diretamente de Kiev. Agora não sei como é que vão descalçar essa bota, mas fica o desafio. Mas fica com vista sobre umas colinas, mesmo quando se atravessa a ponte do Dnipro, vê-se logo todo este complexo de mosteiros, que é simplesmente maravilhoso. O ataque aéreo horrível causou danos severos à Catedral da Assunção. Ela é chamada de Pecherska Lavra ou Mosteiro das Cavernas, porque tem uma rede de túneis que temos que ir curvados, é espetacular, mas até parece assustador, porque de antes era onde moravam os primeiros habitantes, os primeiros monges, e agora são as catacumbas, é onde estão sepultados. Os corpos estão mumificados, portanto, quando se percorre aquele labirinto de túneis, passas sempre ao lado de todos estes defuntos e são considerados santos. Portanto, como é que é possível atacar-se um lugar tão simbólico, tão sentimental como este? Mas vindo da Federação Russa tudo é possível. Eu vou trazer aqui só um momento histórico passado. O senhor Putin esteve aqui nesta catedral, precisamente na catedral que ontem atacou. Ele esteve a visitar, aqui está ele, há uma fotografia, 27 de julho de 2013, que tem aqui um interesse redobrado, eu já vou partilhar. Ele esteve aqui durante a comemoração do 25º aniversário do batismo russo de Kiev. Não é a Rússia de Kiev, não é a Rússia de Kiev, que eles alteraram o nome para dizer que fundou-se ali a Federação Russa, Moscou. Moscou era árvores, não havia nada nesta altura. Árvores, não havia nada, não havia lá nada. E quem é que o convidou para lá estar e que estava ao lado dele? Viktor Yanukovych. Yanukovych é o tal, era presidente à época, é o tal que era o traidor e foi o tal que cancelou um acordo histórico que estava previsto assinar entre a Ucrânia e a União Europeia, 2013, final de 2013. Recusou assinar um acordo que estava mais do que previsto. Porquê? Porque o Sr. Putin ameaçou Yanukovych, que é amigo dele, portanto era um Lukashenko.2, portanto o presidente da Ucrânia era uma marionete de Putin. Quando o Putin soube deste memorando de entendimento, deste acordo histórico económico, o cultural, inclusivamente de universitário, os estudantes que podiam estudar na União Europeia e os da União Europeia na Ucrânia também, o senhor Putin ligou para Yanukovych e disse: esquece, não vais fazer proximidade nenhuma à União Europeia e sou pena se não, nós ainda invadimos a Ucrânia. Portanto, mas como tu és meu amigo, isto não vai acontecer, olha, e fazemos assim. Recebes
15 mil milhões de dólares de ajuda financeira e o preço de gás que a gente vos vende, que são armas, não é? O gás, o petróleo, que são armas, fazemos desconto. Portanto, vocês, Ucrânia, compram-nos o gás muito baratinho e vais receber 15 mil milhões para estabilizar a economia na Ucrânia, que é um país recente, 91, desde a independência. E o que é que isto aconteceu? A seguir, Yanukovych, de forma não quis assumir muito, cancelou tudo isto no Parlamento. Os deputados disseram, só faltava. Não, vamos continuar esta proximidade à Ucrânia. O que é que aconteceu a seguir? As pessoas vieram todas para a rua, Euromaidan. A tal revolta da praça Euromaidan, que é assim que se chama, não é? Que deu lugar depois à anexação da Crimeia. Que deu depois lugar à anexação da Crimeia. Eu porque há muitos anos que visitava a Ucrânia, e vou continuar a visitar, a repressão, as pessoas foram-se manifestar de forma pacífica. De forma pacífica. Eu sei do que estou a falar, sei de muitas pessoas que participaram, pacífico. A repressão, o Yanukovych mandou forças especiais para a rua para acabar com as manifestações, como acontece na Federação Russa, na Bielorrússia. Há força e há violência. Contrataram snipers, franco-atiradores, colocados em telhados, começaram a matar pessoas. 108 mortos. Janete, atiraram sobre 108 mortos. Eu tinha por tradição, eu gosto de colocar as pessoas, eu sei que não estão lá, um dia prometo e começo a levar os nossos telespectadores lá também, eu sempre prestei homenagem a estas vítimas. Ainda não havia já a guerra depois no Donbass, sempre prestei homenagem às vítimas. E sempre fui prestar homenagem a um jovem, que na altura, quando foi morto, tinha 20 anos, Sergei Nigoyan. Sempre lhe prestei uma homenagem, sempre. Que é algo que eu sei que quem está a ouvir não percebe, tu também se calhar não, porque recorda muita coisa, eu estar presencialmente, sempre fui lá prestar, ou pôr uma flor, ou acender uma vela, por ter um memorial muito... Porque tem os rostos, as idades de todos os que morreram, dos 108, na Praça Maidan. Ele era de origem arménia. Os arménios que ainda hoje também continuam a lutar contra esta gente. Foi um massacre. O que é que aconteceu? Foi deposto Yanukovych, nem que fosse à força, que as pessoas não iam desistir. Por isso, é importante eu falar destes episódios, o que é que tudo aconteceu. Por isso é que a extrema-esquerda, o Partido Comunista Português, continua a dizer que houve um golpe de Estado. Porque Yanukovych foi corrido, fugiu. Yanukovych mora, onde é que ele está? Yanukovych mora na Rússia, claro. Fugiu, houve uma operação especial, as forças especiais de Putin, que os traidores ucranianos foram buscar Yanukovych e ainda hoje vive na Rússia. Porque são traidores, não são traidores à pátria. Ele estava ali a soldo de Putin, como está Lukashenko na Bielorrússia. Por isso é que eu ia dizer, às vezes for preciso, e alguém que me venha contrariar que a Bielorrússia não existe. Enquanto nação independente, não existe. Ponto final, é um oblast da Rússia. Portanto, isto é importante explicar. É importante explicar, porque Putin de vez em quando vem dizer houve um golpe de Estado, aquilo tudo é ilegal, porque depois houve eleições. Então eles ainda continuam a dizer que em 2013, 2014, né, houve um golpe de Estado e nós não o reconhecemos. Os partidos radicais portugueses têm a mesma narrativa. Adotaram esse discurso. Tudo o que diz Putin, tudo o que diz os ayatollahs, tudo o que dizem o Hezbollah, se eles dizem somos o eixo da resistência, os ativistas vão para a rua dizer é a resistência. Portanto, ainda continuam a dizer que não, era um traidor, mandou fuzilar os próprios ucranianos e ele foi à revelia, este Yanukovych foi condenado a 13 anos de cadeia, claro que foi à revelia, por alta traição. Portanto, é bom, tudo isto tem enquadramento, tem passos históricos, tem explicação para as coisas. E, curiosamente, Yanukovych e que o senhor não, esta besta Putin, visitaram a catedral, diz ele que foi rezar, ele lá reza alguém, ele reza ao KGB, não é? Que ele não tem nem coração. Foi precisamente a catedral que ele agora atacou, ou mandou atacar, exatamente, porque aquilo é um complexo monástico, tem várias catedrais lá dentro. Seguimos ainda aqui nas últimas, eu sei que é bom, porque às vezes é uma história de episódio. 60 diplomatas foram visitar, podemos ver aqui as imagens, não sei se são fotografias, são vídeos, podemos seguir então em frente. 70 diplomatas, portanto, 70 elementos. Aqui já passaram, eu estava distraído. 70 diplomatas estrangeiros, portanto, provenientes das embaixadas, das representações consulares e diplomáticas que têm assento em Kiev, estiveram a visitar, estiveram nos telhados, aqui estão, estiveram a confirmar esta perfeita barbaridade. Tenho só ainda termos
de rescaldo do aquilo que foi tão horrível que aconteceu ontem na Ucrânia, mas hoje já aconteceu outra vez, as pessoas no metro bateu o recorde. Segundo estimativa, as pessoas já sabiam, porque recebem as informações na aplicação, 42 mil. Que estariam 42 mil no metro de Kiev. 42 mil, assim, uns em cima dos outros, porque aqui oferece segurança, porque o metro de Kiev, quem não conhece, ou também o de Moscou, é muito profundo. Janete, quando eu digo que é muito profundo, aquilo parece que não tem fim. As escadas rolantes, escada rolante, portanto, é mesmo muito profundo aqui também. E só para terminar, o que é que os senhores do Kremlin fizeram? Atacaram o zoológico de Kharkiv. Atacaram o zoológico de Kharkiv. Tenho algumas fotografias, outras não as trouxe, porque já sei que depois não as posso aqui passar. Mataram não sei quantos animais. Não os podes aqui passar porque, enfim, são de facto imagens demasiado sensíveis. Há que sublinhar sempre essa ideia para não ficar outra no ar. Mas como eu sei... Não há aqui nenhum lápis azul. Não é vosso, eu sei, porque depois temos alguns organismos em Portugal que são o novo lápis azul do tempo de Salazar. E também temos de ter algum cuidado com aquilo que... Mas, quando a violência é extrema, não... Não, esta não é extrema. Não gostamos de ferir a sensibilidade dos nossos telespectadores. Guerra é violência extrema. Infelizmente, e em Kherson mataram mais uma pessoa. Enfim, olha, um horror. E temos 5 minutos com isto. Vamos aqui. Eu quero falar sobre isto. É o tema seguinte. Temos 5 minutos. A fortuna que Vladimir Putin gasta com Quanto é que a guerra. Isto? Eu gosto destas questões. Não só com isto e com outras informações que eu também tenho, que aconteceram nas últimas horas. O reverso da medalha. Esta ainda era Kherson. Peço desculpa. Morreu um senhor que ia neste minibus, mini autocarro, não é? Numa perfeita barbaridade. Dizer que, portanto, o senhor Putin, porque há um responsável por isto, não vamos dizer, não, foi a Rússia, foi não sei que, não, foi o senhor Putin. O senhor Putin e os outros todos vão prestar contas à justiça garantidamente. 611 drones, a maioria destes drones eram tipo Cheyenne, aqueles gigantes. Eles têm um custo orçado, ou estimado, entre 35 a 50 mil dólares, depende da ogiva, depende de várias ali componentes. Portanto, vamos fazer assim, entre os 35 e os 50 mil dólares, cada unidade. Lançaram 611. 70 mísseis, numa só noite, 70 mísseis. 34 balísticos e 6 hipersónicos, os Zircon, que são muitíssimo caros. Quando digo muitíssimo caros, uma unidade chega aos 10 milhões. 10 milhões. 10 milhões. Eu sei, a esmagadora maioria das pessoas está lá em casa, eu também nem sabemos o que é que isto representa. Tudo isto para dizer o quê? Que só numa noite, a Federação Russa gastou para destruir património e vidas humanas e matar pessoas entre 250 a 350 milhões de... Isto está em dólares. Pronto. Cerca de 300 milhões de euros. Numa só noite. E a conquista militar foi 0. Só para destruir, só para matar. 0. O avanço foi 0. Os alvos militares eram 0. E gastaram uma perfeita barbaridade. E eu digo isto porque não trago imagens, mas recebo muitas informações. Irkutsk é uma zona na Sibéria Central, por razões várias, até posso dizer, sempre tive como objetivo visitar Irkutsk, porque é a base para ir ao Lago Baikal, e eu sempre quis, e um dia, quando aquele regime mudar, eu espero ir ao Lago Baikal, é o lago mais profundo do mundo, eu tenho estas pancas, porque já fui ao Titicaca, que é o navegável mais alto do mundo, e eu disse, quero ir ao Baikal, nunca fui, portanto, mas é uma região onde não falta ouro, minérios, não há dinheiro para a iluminação pública. Portanto, vejam, gastou 300 milhões numa noite a destruir a Ucrânia. E esta zona de Irkutsk, que é uma zona histórica, cultural, que é anexada ilegalmente, porque é a Sibéria não pertence à Federação Russa, como todos nós sabemos, não há dinheiro, Janete, quem nos está a ouvir, para iluminar os postes de rua, não há dinheiro, não há orçamento, não há. Andam todos às escuras. Não há dinheiro. Não há dinheiro para o bem-estar do povo. Agora, para matar e para o colonialismo. Portanto, falam colonialismo e imperialismo, mas querem melhor exemplo do que o atual da Federação Russa? Já desta notícia, eu quero dar Moscovo. Tem aqui umas particularidades. Então, a Ucrânia, claro que é... Eu não trouxe algumas imagens. Isto não foram só drones. Também foram uma espécie de mísseis. O FP, o Firepoint 1, também foram lançados. Aliás, isso é uma combinação de diferentes meios. Isto foi muito bem preparado. Também é a resposta àquilo que fizeram Pechensk-Lavra. Portanto, foi o Firepoint 1, que é o Firepoint, sim, é um míssil
o Lyuty e Sishan, e todos usaram sistemas de inteligência artificial. A Rússia disse, sim, interceptamos não sei quantos. E interceptaram, de facto, não sei quantos. É a refinaria, a maior refinaria de petróleo perto de Moscovo. Disseste uma parte da informação. Produz ou alimenta a cidade e a grande Moscovo com 40% de gasolina. E, falta o I, e ainda 50% de diesel. 40% daquilo que se consome de gasolina e 50% de diesel que se consome na indústria e nos automóveis, né, no Moscovo, é produzido aqui. É produzido aqui, portanto, ficou bem esclarecido que, de facto, não é na mesma medida, mas a Ucrânia tem capacidade, e vejam-se, isto são as pessoas, a atacar Moscou. Isto aqui fica a 15 km do Kremlin. 15 km do Kremlin. Muito bem.